E se a gente fosse perguntar individualmente uma das marcas que você está usando hoje aqui, seu sapato, seu relógio. If I ask you now one of the brand names that you're wearing today, A marca do seu your carro, watch, maybe your car or your sua clothes, bolsa, your seu bag, jeans. your jeans, A gente podia fazer, brand né, name. um gráfico. Quais as marcas We que can make nós a usamos graph. mais? We can Puma, Michael Kors, Calvin Michael Klein. Kors, Puma. Por que nós não vamos na loja e compramos uma marca que Why don't we go to ninguém the store conhece? and buy a brand name that nobody knows? Ok, você vai dizer, porque essa marca tem mais Oh, qualidade. because you're going to say why? Because this one does, the quality is low. Mas, em geral, nós queremos aquela marca pelo símbolo, But pelo generally, status que aquela we want that marca brand name because of passa. the status that gives us. Né? Você compra aquele relógio XY por You- causa da impressão you que você buy, quer passar para as pessoas. That watch de prosperidade, because of de- the impression that it gives and the symbol Porque that it a gives. marca traz o valor It's a symbol of prosperity, brings a value. do marketing que você quer dar, Because de of the marketing that is força, being passed on. de riqueza. It's a symbol of richness. E para nós, qual seria o símbolo da nossa fé? And for us, what's the symbol of our faith? O nome da nossa igreja, The name of our church, o fato de não comermos isso ou aquilo. the fact that we eat this or that or don't eat Qual this seria or o that. símbolo da nossa fé? What would be the symbol of our faith? A cruz. The cross. E por que nós não usamos a cruz mostrando o Cristo And crucificado? why is it that we don't use the symbol of the cross with the crucified Christ on it? Alguém sabe? Did somebody know? Porque ele não está mais lá. Because he's no longer there. Ele já saiu dali. He already came out of that. Ele ressuscitou. He resurrected. Nós cremos na morte de Cristo. We Ela believe in the death ela of Christ. traz muitos benefícios para nós, It mas brings us a lot of se benefits. Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, But if he hadn't tudo que resurrected, conquistou na cruz não poderia everything ser passado para nós. that he conquered at the cross couldn't be passed on to E a us. base da nossa fé é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E a And cruz the simboliza isso. foundation of our faith is the death and resurrection of Jesus Christ, and the cross represents that. E eu quero ler o primeiro versículo, que é And I would João like to 3, read the 14 a first. 18. The first verse, which is in John 3:14 to 18. Pode ler. And it says, "As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. For God spent not his Son into the world to condemn the world, but that the world should through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God." Eu vou ler em português. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Esses versículos resumem o que Jesus veio fazer aqui. These verses are a summary of what God came to do here. Jesus came to do. Ele veio trazer a salvação He came to bring salvation para todo aquele que nele crê. to everyone
who believes in him. O fato de você crer na obra de Jesus Cristo The fact that you believe in the work of Jesus Christ já tira você da condenação, already takes you away from condemnation, independente de como você se sente. regardless of how you feel. Isso é importante a gente dizer, It's important for porque us é to say that, processo dentro da nossa mente because it's a process aceitar inside o our mind perdão, a salvação de Jesus to Cristo em nós. accept forgiveness and salvation inside of us. É importante que no próximo domingo o pastor Aldo irá pregar sobre identidade. It's important that next Sunday Pastor Aldo will preach Está super about relacionado com esse assunto, It's very related to this, porque como você se sente, because muitas vezes, the way that you feel many times não reflete aquilo que já aconteceu com você. is not reflecting what already happened to you. Por quê? Why? Porque você ainda não crê na Because plenitude daquilo que Jesus Cristo fez you're para not você. believing in the fullness of what Jesus already did. Você crê para a sua salvação de que um dia você vai morar com Deus no céu, You believe for your salvation that one day you will live in heaven, mas você minimiza o evangelho nisso, de que eu vou para o céu. but you minimize the gospel in this, that Não one day que- you're gonna go to heaven. Não que isso And não seja uma coisa grande, não é not isso that que eu quero that's not dizer. a big thing. That's not what I'm saying. Mas você não crê no evangelho para hoje, no seu dia a dia, But you don't nas believe suas in the gospel for limitações, today, nos seus your vícios, daily life, na sua incredulidade. in your unbelief. E essa é a mensagem de hoje. And that's O the que gospel Cristo for conquistou today. naquela cruz What para você hoje, para minha vida hoje. Jesus Christ conquered the cross for you for today. A morte, a crucificação de Cristo foi o ponto máximo do projeto de Deus. Christ's Ele crucifixion morreu. was the maximum point of God's work. God died. A ira de Deus contra a humanidade, contra todo o pecado da humanidade, God's wrath against humanity foi derramada totalmente na was vida de Jesus shed Cristo, completely crucificado. on Jesus' life, crucified. E quando a gente fala do pecado da humanidade, And when we não talk era about só daquela humanidade do tempo de Humanity's Jesus. sin, we're not talking about humanity at that time only. A obra de Jesus na cruz, ela é atemporal. The work of God at the cross, it's timeless. Quer dizer, não importa se eu cometer um pecado hoje, eu vou precisar então crer no Cristo crucificado novamente? It doesn't say, if I commit sin, do I need to believe in the crucified Christ again? Eu já fui perdoada. I was already forgiven. Quando eu recebi When I received him, o Cristo crucificado como meu representante, the crucified Christ as my representative, quando eu olho para a cruz e vejo when I look Jesus at the cross, Cristo morto pelos meus pecados, and I see Jesus Christ dead, o poder desse For my sangue, sins, desse perdão, the power ele of that ultrapassa blood todos os for my tempos. sins, E it goes beyond time. quando Jesus Timeless. morreu, When lá Jesus died, antes do século I, né, que os historiadores marcaram o século I com a morte dele. the historians set up the time, AD, right? Before Dominic. Ele já estava me perdoando pelos pecados que eu irei cometer em 2022. So in the time when Jesus came, on that year 1, he was already there forgiving me for my sins. Nos pecados que eu ainda irei cometer, que eu nem sei. And then he was already forgiving me for the sins that I am going to commit that I don't even know which ones those Mas are. ele sabe, ele But he sabe. knows. Ele sabe o que você vai fazer amanhã, você que não sabe. You don't know what you're going to do tomorrow, but he knows. E esse é o poder do sangue de Jesus, And that is the power of the blood of Jesus. que foi conquistado com a morte dele e com a ressurreição dele. That was conquered with his death and his O sangue de resurrection. Jesus nos perdoa de todos os The pecados. blood of Jesus forgives us from all of our sins. Mas muitas vezes a religião dá uma impressão de que é só até aquele dia, But quando many você recebeu times, Jesus como seu Religion Salvador. tells us that it's just up to that day when you receive
Jesus Christ as your Savior. Depois disso, não sei não. After that, I don't know. Vai ter que jejuar muito. You're going to have to fast a lot. Olha, se eu fosse você, eu ajoelhava. If I was you, I would kneel Porque down. isso que você fez, Because what you did, você vai ter que pagar um preço muito alto. you were going to have to pay a big price. Talvez a gente não fale assim, mas a Maybe we gente don't se say sente it dessa like that, maneira. But we feel it that E aí way. a gente começa a entrar em condenação, And then we dizendo, start falling into condemnation. parece que eu oro, mas Deus não me responde. Oh, maybe I pray, but I feel like God is not answering. Parece que tem um céu de bronze. It feels like there is a bronze A gente não ouve essas ceiling on coisas. top of me. Não importa como você It sente, doesn't matter how you é feel. irrelevante. O It's fato It's irrelevant. The fact is é que Ele perdoou você that dos seus He pecados. forgave you from your sins, Você sentindo ou você não sentindo, feeling it or not. é pela fé que você It's by recebe. faith that you receive it. E a fé é o quê? É o And faith is sentimento? what? Is it a feeling? Não me arrepiei hoje. Oh, I didn't get goosebumps today. É a certeza. No, it's the certainty. Não é tremendo isso, gente? Isn't it Uhul! tremendous? A fé é a certeza das Faith coisas que não se veem. It's the certainty of the things that you can't see. Eu anotei um versículo assim que fala da gente hoje. There is a verse É, que fala that is speaking about us today. que eu não anotei. That Eu I achei que eu didn't- tivesse, I mas o didn't- pastor sabe. I didn't write it down. É but que Pastor fala, knows. bem-aventurados aqueles que não viram e creram. That says, blessed are those João, who né? haven't seen but believe. Em João, acho que será que é I João think it's 20? in John 20. Acho que é João 20. Bem-aventurados aqueles que não Blessed are viram e those creram. who haven't seen but Somos believe. It's nós. us. Nós não andamos com We Jesus. are those. We didn't walk with Jesus. Nós não vimos ele sendo crucificado. We didn't see him being crucified. Mas nós recebemos essa But mensagem we do Evangelho received that em message nosso of the ser. gospel. E nós nos our identificamos com being. Ele na And cruz, we dizendo: identify Você with me him. representa. And saying, you present me. Você morreu em meu lugar. You died in my place. Essa é a salvação. That is salvation. Essa é a mensagem da conversão. That is the message of conversion. Jesus, você me representa. Jesus, you Você represent morreu me. em meu lugar. You died in my place. A ira que estava destinada, o castigo que estava And destinado wrath à that minha was vida, destined towards me recaiu sobre você. fell upon you. Não há nada que eu possa fazer hoje There is nothing that I can do today que possa igualar-se ao seu sacrifício. that can be equal to your sacrifice. Isso é a conversão. That is conversion. Quando você entende que a sua boa intenção When you understand that your good intentions não é suficiente are not good enough para salvar você. to save you. Infelizmente, né, ou felizmente, há Unfortunately, muitas pessoas many bem people intencionadas that are good intentions, que acham que merecem, that they feel that they deserve. mas enquanto nós pensarmos que nós somos bons, But while we think, or as long as we think that we are good, nós não recebemos a verdade da cruz em nossas we will vidas. not receive the truth of the cross. Porque o nosso destino era o castigo de Deus. Because our destiny was the punishment De Deus of para as God. nossas vidas. Era o inferno. Nós íamos for para o our lives. inferno. It was hell. We were Mesmo destined sendo to hell. bem educados, fazendo caridade, Even if we did a lot of charity and we were, very well mannered. não é o and suficiente all that, that's not good enough. para esgotar a ira de Deus. Era To preciso um fulfill the cordeiro, wrath of uma God. oferta It was needed an offering, perfeita no nosso perfect lugar. offering to go in our place. Depois vocês leiam esse versículo. Acho And que é João 20. afterwards, I believe it's in John 20. João 20, John 29. 20:29. Obrigada. Thank you. Então, eu quero falar agora um pouquinho sobre... I'd like to talk a little bit about eu quero pedir para o Vini colocar a cruz, a primeira cruz. the first cross.
Não, aqui está embaçada. Essa aqui está embaçada? Ah, desembaça um pouquinho. Bem, ali tem uma cruz. There is a cross there. Agora você vê, agora você não vê. Isso, você não vê a That cruz. Você one. sabe que tem a cruz ali. There E is você, mas você, one that you can see, one that you cannot see. você You know no there is a dia que cross. você recebeu Jesus, você viu a cruz. The day that you received Jesus, you saw the cross. E você recebeu a salvação, And you received o perdão salvation, dos the pecados. forgiveness of sins. E aí você vai vivendo. And then you start living. Porque como eu, talvez você pensasse But que like me, essa maybe you mensagem thought era that só that para as message pessoas entrarem para a igreja. is just for people to come to church. Né? Eu vou para o céu, agora I'm eu vou going- participar da igreja. To heaven, now I'm going to participate in church. E aí eu vou me distanciando da cruz. And Embaça then a I cruz. start distancing myself from the cross. E eu esqueço. E eu não conheço o que ele fez naquela cruz. And I don't E começo a realize viver what uma he did at vida the religiosa, cross. And I start living a participando religious dos life. eventos, And I participate of events. falando que Deus ama, And I say, orando you know, pelas Jesus pessoas, loves. mas And pray for enfraquecendo. But then I debilitate. Não, as circunstâncias começam a aparecer na sua vida. Circumstances start happening. E aí tem aquela frase também que a gente ouve bastante. And then there Que, is this phrase that we hear a lot. antes eu não tinha problema. Before I didn't have any problem. Comecei a seguir a igreja, I a started seguir in the Jesus. church and I pronto. started and Tudo começou a acontecer. following Christ, and then everything started happening. Eu já ouvi bastante isso. I heard Eu that já a lot. falei muito isso. And I said it a lot too. E aí a cruz fica mais distante ainda. And then the cross starts getting more and more distant. E uma coisa que a pastora Viviane sempre falou para mim, nós temos que pregar then o evangelho todos os dias para One thing that nós. Pastor Vivian always said to me is that we have to preach the gospel to ourselves every day. Todos os dias. Every day. Então você tem que se arrepender dos seus pecados todos os So you dias. have to repent from your sins every day. Se você quiser, mas o ponto não é If esse. you want to, but that's not the point. A suficiência do que Cristo fez na cruz. The sufficiency of Essa what é a God, mensagem Christ do did on the evangelho. cross. That's the message of the gospel. O perdão dos pecados, o perdão dos Forgiveness of pecados sin. é uma parte que você recebe It's part of what you da receive suficiência of the da obra de sufficiency Cristo. of the work. Mas existem Of outros Jesus. benefícios. But there are other benefits. Eu quero ler Lucas 9:23 primeiro. I'd like to read Luke 9:23 first. Then he said to them all, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it." E vou ler em português. Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta salvará. Aqui está falando do padrão de vida que nós devemos receber com a salvação, de que a cruz deve nos acompanhar. Here is talking about the pattern that we should receive, how we should receive the gospel, Não apenas pendurada salvation. como um cordão, the cross, not just like a pendant, mas carrying it, abraçar a cruz de Cristo em nossas vidas. but to have the cross of Christ in our lives. Vamos ver como que Jesus nos salvou. Let's see how is it that Jesus saved us. Eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, mas se você quiser anotar, I'm not gonna be able to read all the verses, but if you want to write them down. Romanos 5:18 Romans 5:18 fala sobre a justificação. speaks about justification. O apóstolo Paulo fala que um só ato de justiça resultou the Apostle na Paul- justificação de todo aquele que crê. The Apostle Paul says that
it talks ato. about justification and the right of relationship with God. Ato de justiça trouxe justificação para todo aquele que nele crê. So one act of righteousness brought for justification to everyone who believes. Em Romanos 4:25, In Romans 4:25, fala sobre a remoção de todo o pecado, o perdão de todo o talks pecado. about the removal of all sin. Não só o perdão, a remoção Not- de todo o pecado. Not just forgiveness, but removal Você of não, all sin. você não possui as marcas que o pecado That pode means trazer. that you don't possess the stain anymore, the marks. Romanos 4:25. Ele entregue a morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Ele morreu He para died para remover o pecado que estava sobre nós To e remove- ressuscitou para nos justificar. Somos considerados inocentes We are por considered causa innocent da morte de Jesus Cristo. because of the death of our Lord Então, a Jesus Christ. culpa, o So remorso, o the peso guilt, daquele pecado, the heaviness, the weight of that sin, ele foi levado, esse sentimento foi taken. levado na cruz. that feeling was taken on the cross. Se você não consegue receber essa you justificação, Can't receive é that porque você não justification. tem uma clareza It's da because obra you're not, que you Jesus don't have conquistou na clarity cruz. about that work of Jesus on Pessoas the que cross. cometeram adultérios, People who pessoas have que committed adultery abortaram, or have had an abortion pessoas que são mentirosas, que or roubaram. are liars or Elas têm have stolen. um fantasma atrás delas, de sentimento walk de with que this ghost por que eu behind fiz them. isso? Why did I do this? Não tem como descobrir por quê. You can't discover why. Você pecou porque você era um pecador. You sinned because you were a sinner. Uma vez o pastor Aldo falou, nós One ficamos time, abismados Pastor Aldo quando o said, pecador peca. We really become surprised when the sinner sins. Nós pecamos porque nós éramos pecadores, éramos We escravos, sinned because we were éramos sinners impulsionados. and we were impulsed to do these things. E agora esse impulso foi crucificado. But now this impulse was crucified. Essa tendência This tendency que era natural a that it was pecar, natural ela foi crucificada com was Jesus crucified Cristo. with Christ. Pela fé você recebe. By faith you receive. E você continua a viver pela fé, And you carregando a continue sua to cruz, live by faith, carrying entendendo your a cross, mensagem de que Jesus understanding pagou esse preço the por você. message that Jesus paid that price. Ah, mas eu não me sinto assim. Oh, but that I don't feel like Essa é that. uma obra do Espírito Santo na sua vida. That's a work of the Holy Spirit in your life now. E você, quanto mais você estiver perto da cruz, And when the closest you are to the cross, mais forte você vai se the sentir. stronger you will feel. Porque é uma obra do Espírito de Because it's Deus a sobre work of the você. Spirit of God. Em Efésios 1:7 nós vemos Ephesians 1:7 we see perdão pelo sangue de Jesus. the forgiveness by the blood of Jesus. Em Romanos 5:10 nós temos a In reconciliação. Romans 5:10 we see reconciliation. Fomos reconciliados com ele pela We were sua morte, reconciled, with him by his death. por causa da morte de Jesus Because of the death e of da Jesus sua and ressurreição. his resurrection. Eu posso me relacionar com Today, Deus. I can relate with God. Eu posso falar com ele em qualquer situação. I can talk with him at any circumstance or situation. Jesus, se você observar como Jesus falava com Deus, você vai aprender bastante If sobre you can oração. observe how Jesus used to talk with God, you're going to learn a lot. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, When he went to resurrect Lazarus, Jesus falou assim: Jesus said, Pai, eu te agradeço porque você sempre me ouve. Father, I thank you because you always hear me. Mas eu estou falando assim para que eles possam crer. But I'm talking like this so that they can believe. Olha só. Can you imagine? Você consegue orar assim? Can you pray like this? Antes de ressuscitar uma pessoa. Before resurrecting somebody?
A gente não faz. Aí o que a gente faz? what do we Senhor do? Jesus Oh, ressuscitou Lord Lázaro. Jesus Pedro resurrected ressuscitou a menina. Lazarus, and Peter resurrected the girl. E aí a gente vai falando para a gente se convencer, né? And then we start talking so that we can convince ourselves. Vou falar para você o que o pastor Aldo falou para mim uma vez. Eu comecei a orar com as I'm pessoas em going to tell you what 2012. Pastor Aldo told me one time. I started to pray with people in 2012. Eu e mais duas amigas. Myself and 2 friends. E eu comecei a orar com as pessoas pelo telefone. And I was praying with people over the phone. Mas eu estava incomodada com as minhas orações. But I was really bothered by my Porque eu prayers. estava orando para mim e para a pessoa. Because I was praying for me and Me for other convencendo que people. Deus podia fazer. And I was convincing Que myself Deus podia fazer. that God could do it. E aí eu fui falar com o pastor Aldo. And then I went to talk with Pastor Aldo. Pastor Aldo, eu Pastor Aldo, oro, mas eu quero orar I pray, ter o resultado. but I want to have the results. E aí o pastor Aldo falou para mim, And Pastor Aldo told me, vai ver como que Jesus orava. go and see how Jesus prayed. Vai ver o que ele falava. Go and see what he said. O resultado é The problema de result Deus. Is God's problem. A sua parte é Your crer part e orar como Jesus orou. is to go and pray how Jesus E foi prayed. isso que eu fiz. And that's what I did. E de 4 pessoas, And from 4 people, nós começamos a orar that we started quase praying, com 100 pessoas, todos os dias. Eram 4 grupos de oração. we turned into 4 groups with about 100 people. Nós fizemos isso por 3 And we anos. did that for 3 years. E Deus começou a mover. And God started to move. Porque eu aprendi a orar como Jesus orava. Because I started to learn how Eu fui to pray how Jesus prayed. orar a oração do Filho. And I went to pray the prayer of the Son. Mas isso é outra pregação, né? But that's another preaching. E aí, vamos lá, Gálatas 3:13. Galatians 3:13. Redenção da maldição da lei. Redemption from the curse of the O law. versículo fala, ele nos redimiu And da the verse maldição says, da lei. He redeemed us from the curse of the law. Esse é um assunto polêmico. And that's a very polemic Não para nós, graças a Deus. verse. Estamos Not for livres. us, because we're free. Desse debate de que somos amaldiçoados debate that por we causa are do que cursed o meu pai Because fez, of what o my meu father bisavô did and my fez. great-grandfather did. E, na verdade, não me importa, num certo sentido, o que eles Truly, fizeram de it doesn't errado. matter what they did As wrong. portas que eles abriram And the em doors stayed pecado. open in their sin. Sabe, se o pai é ladrão, se o pai if mexe the com as father trevas. was a thief, or if they were in darkness. Não, porque hoje, Because quem me today, representa é who's Jesus. representing me is E Jesus. pela morte de And by Jesus, the eu death of recebo Jesus, o I livramento de receive toda the maldição. deliverance of any curse. Porque quem trouxe a maldição foi a própria lei. Because Se não cumprir, vai ser What brought amaldiçoado. the curse was the law. If you Mas didn't porque Jesus the law. cumpriu toda a lei, But because Jesus fulfilled the law, eu hoje posso ser livre. today I can be free. Independente do que os meus antepassados fizeram. Regardless of what my ancestors did. E os Amen? meus filhos estão livres, independente do que eu fiz. And my children are free regardless of what I Por did. causa da cruz de Cristo. Because of the cross of Christ. E não precisamos ter medo de quem os nossos Do pais not foram. have to be afraid of what our parents were. Porque hoje Or who a they nossa were. referência Because é Jesus today, Cristo. Our reference is Jesus O Christ. sangue que corre nas suas veias The é blood o that sangue runs de through your Jesus. veins is the blood of Jesus. O meu DNA é o DNA de My Jesus. DNA is the DNA Não of tem Jesus. nenhuma maldição sobre, There is sobre a minha vida, sobre a sua no vida. curse over your life or my Mas life. você consegue viver essa verdade se But você you olhar para a can cruz. live that truth if you look Chegar at the cross. perto da cruz, And you can aprender get da close cruz. to the cross and Amém? learn from the cross. Amen? Colossenses 2,15.
Colossians 2:15. Lá nesse versículo, In this a verse. morte de Jesus desarmou os principados e os poderes das The trevas. death of Christ disarmed the principalities and powers. Satanás já está derrotado Satan is defeated por causa de Jesus Cristo. because of Jesus Por Christ. causa do nome de Jesus Because of Cristo. the name of Jesus. Isso é tremendo. This is A tremendous. sua luta não é contra as Your trevas. struggle is not against darkness. A sua luta é da sua Your fé. struggle is Crer the battle of faith. Na vitória que Jesus alcançou na Believe in crucificação. the victory that God had in crucifixion. Eu vou em nome de Jesus. I'm going in the name of Porque é no Jesus. nome de Because it's Jesus in the name of Jesus que todo poder, that every todo power principado, ele vai and se every ajoelhar principality diante desse will nome. kneel down before the Lord. Você precisa crer. You need to believe. Quando Jesus morreu, tem um versículo que fala There que ele is a- levou when cativo o cativeiro. There is a verse that says when Jesus died that he took captivity captive. As trevas estão amarradas pelo poder do nome de Jesus. Darkness is bound by the name of Jesus. Quanto mais você receber desta revelação And de when que the more you do que Jesus receive Cristo fez, This revelation of what Jesus Christ did, menos medo você vai sentir. less fear Mais you will segurança face, você vai ter. and more security you will have. E como eu recebo essas verdades? And how do I receive this truth? Pela fé By faith e pelo poder do Espírito and Santo. by the power of the Holy Spirit. Não é uma bula de um remédio que você lê. It's not like the remedy, the recipe that you see on your prescriptions. Você olha para si mesmo You look at yourself e vê sua incapacidade and you see the lack of capacity that you have, de alcançar your inabilities o requerimento to reach the requirements que Deus precisava para esgotar a sua ira. that God needed to fulfill. Jesus foi o cordeiro the que wrath. recebeu a ira e o And castigo de Jesus Deus. was the Lamb. E eu me arrependo diante de Deus das And minhas I tentativas Repent before God of de me tornar my essa pessoa attempts melhor. to become that right person. Eu não tenho esse poder. I don't have that power. Não importa It o que eu doesn't matter faça. what I do. É crer naquilo que Jesus Cristo It's fez. believe in that which Jesus Christ did. É que vai me garantir That is what's going to guarantee a minha salvação. my salvation. Todos os dias você precisa pregar essa verdade, ler esses versículos Every para day você, you need to preach that para renovar truth and read o those seu verses entendimento to renew your mind de como viver a sua vida cristã. of how to live your Christian life. Você tem áreas que você ainda não tem vitória, There are areas where you still don't have the victory de largar um vício, to leave a vice de perdoar uma or pessoa, forgive someone de parar de mentir. or stop lying. Você precisa entregar essa área para a cruz. You need to surrender that area to the cross. E o perdão, a libertação que vem da And morte de the Jesus forgiveness Cristo and deliverance that come from the death of fará Christ novidade de vida para você. will make a newness of life. Trará paz no seu coração. Will bring peace Para to você your viver a heart. cada dia. For you to live every day, Não com a sua reputação not with your reputation do que eu fiz certo hoje. of what I did right today, Mas de receber a reputação que Jesus Cristo trouxe but para to você. receive the reputation that Jesus Christ brought to you, Porque ele viveu a vida que você nunca poderia viver. because he lived the life that you never could have lived. E morreu a morte que nenhum de nós And seria capaz de morrer. Died the death that none of us Porque could ele have era ever 100% Deus, 100% homem. because O he was Cordeiro de Deus que 100% tira o man pecado do and mundo. 100% God, Lamb of God who took away the sins of the world. Então, hoje, o meu apelo a você So é my que calling você to se you today arrependa is that you may da sua repent presunção
of your assumption de que você faz alguma coisa certa. that you can do anything right, E você se arrependa that you may repent para receber a vida to de Deus, receive a vida que sai da the morte de life Cristo. of God that comes from the death of Christ. Obrigada. Amen. Thank you.